Senhor Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças, nós reconhecemos que precisamos de Ti em tempos difíceis, Senhor. Abra o nosso entendimento, que a Tua palavra nos instrua, nos oriente, Senhor, que nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Que o Senhor esteja nos defendendo e nos protegendo, a nossa mente, o nosso físico, a nossa espiritualidade, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o pastor Rafael, ele faz a edição, ele pede para a gente colocar um título, senão ele não consegue colocar depois um título no YouTube. Nós estamos vendo as cartas, as epístolas de João, a primeira, e nós estamos no capítulo 5, do versículo 1 a 5. Hoje a gente vai abordar sobre fé. Por quê? Dentro dessa passagem pequena de 5 versículos, João, que é chamado o apóstolo do amor, ele fala bastante do amor, mas aqui ele está enfocando 3 tópicos separados. Ele está falando da fé, ele está falando da necessidade de crer e está falando da necessidade de seguir os mandamentos de Deus. Então, para João, essa é uma centralidade. A principal centralidade é o amor. E depois vem essas 3. Hoje a gente vai falar sobre fé. Paulo, ele coloca 3 aspectos importantes do cristianismo na ótica dele, que é a fé, a esperança e o amor. Isso ele fala na carta aos Coríntios e fala também no início de Gálatas, tá? Então, os evangelistas, eles estão apontando o que eles consideram mais importante para a pessoa, o que é mais importante para nós. Então, esse é o aspecto que na epístola de João, no capítulo 5, versículo 1 até o 5, ele vai falar, vamos acompanhar só para a gente pegar o fio da meada? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5, 1. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, ele reforça muito o amor como uma manifestação do cristão. O verdadeiro cristão, ele tem um amor. E o que é o amor? Relacionamento. Primeira coisa que tem é relacionamento. Quanto a gente já viu, quando Paulo fala na carta aos Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo não sei o que, a gente vê lá, é bonito aquilo, vira até música, né? Só que aquilo lá são características do amor, tá? Não é uma definição do amor. Por quê? No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dar como você identifica o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, isso é 1 Coríntios 13, 4. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso são características. Você vê alguém que ama, alguém que tem essas manifestações. Mas o amor é essencialmente relacional. Ninguém ama se não tiver relacionamentos. E quando Jesus, por diversas vezes, é perguntado como você resumiria toda a lei e os profetas, ele fala, amarás o Senhor, teu Deus, de todo entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. A gente tem hoje em dia uma grave crise de autoestima. Os que são da faixa de 40 para cima, não tem tanto esse problema, não sei se vocês já perceberam, tá? Isso é mais o pessoal mais jovem.
Por quê? Porque a gente aprendeu a se relacionar. Nós somos antes da época da internet, nós pegamos os e-mails, mas a gente achava chato, né? Hoje o pessoal se relaciona muito por WhatsApp e por telefone. Quem já teve a curiosidade de entrar numa lanchonete, no McDonald's, você viu uma família de 6 pessoas, os 3 com celular, os 6 usando o WhatsApp, né? E aí você fala, estão falando com quem? Ah, eu estou falando com a minha mãe, na frente dele. Aí eu estou falando com o meu irmão, do lado. Estou falando com a minha namorada, ela está do lado. Por quê? Porque mudou os hábitos de comunicação. E essa mudança de hábitos de comunicação, ela bloqueou relacionamento. Então, amor, ele é relacionamento. Quando o cristão entra nesse esquema de perder o relacionamento, de perder o amor pelo seu próximo, e cuidado, o próximo ele é amplo, mas começa com a ideia da igreja, então você tem que amar, em primeiro lugar, da sua família pessoal, irmãos, tia, sogra. Você tem que amar isso daí, tá? Porque ela deu uma esposa, né? A esposa a gente já está embutido, né? Não pode falar nada. Daí, em segundo lugar, o pessoal da igreja, você tem que amar, participar das necessidades, inclusive, tá? E em terceiro lugar, das pessoas do modo geral. Quando você começa a se relacionar, quando você começa a se dedicar, você deixa de ter uma série de problemas, inclusive de autoestima. Nós quase não temos isso. Por quê? Porque a gente aprendeu a conversar. A gente aprendeu a falar. Nós nos relacionamos no trabalho, nós nos relacionamos nas escolas, na rua, no caixa do banco, não é isso? Para comprar. Hoje em dia o pessoal compra pela internet, compras pela internet, banco é só pela internet, tá? Quando teve a Covid era a coisa mais interessante. Você passava, o lockdown, você passava no banco, só tinha velhinho, não é isso? Porque você estava acostumado a bater papo com o gerente, coisa que a gente não gosta, tá? Então, amor, ele entra em primeiro lugar no cristianismo. Isso sempre. Se você estiver amando o seu próximo, pode estar certo que sua autoestima, ela melhora, tá? Então, a gente está vendo hoje que essa situação, ela prejudica muito as pessoas, a não ser vendedor de livro, né? A Silvia Taí, ela sabe que o que vende mais é livro de autoestima, autoajuda, né? Pode falar, irmã? Eu queria dizer que quando você se relaciona com as pessoas, você conversa com todos, isso é amor. É uma manifestação. Não existe o amor que fica enclausurado, tá? Então, se você começa a participar da preocupação das pessoas, começa a atuar na vida das pessoas propositivamente, estou orando por você, não da boca para fora. Não é ideia de ser fofoqueiro, tá? Olha, eu quero saber de tudo para contar de tudo que está acontecendo. Não, é se relacionar positivamente, tá? Se vocês perceberem dentro da nossa igreja, a gente está tendo um grande afluxo de pessoas novas. Isso é ótimo, tá? É excelente. E a maioria das pessoas chega e fala assim, por que você veio para cá? 50% vai falar porque se fala muito da palavra de Deus, e 50% vai falar muito que foi bem acolhido, que as pessoas conversam. Tem igreja, quando a gente viaja, Elisete, a gente procura em igreja, tá? Algumas igrejas dá risada, né? Algumas igrejas passa raiva, e outras a gente passa anônimo. A gente entra e sai, tá? É uma coisa que não deve acontecer. Mostra que a igreja não está preocupada com as pessoas, tá? Porque se estiver preocupada com as pessoas, oi, eu nunca te vi, legal, você está fazendo o quê aqui? Você precisa de alguma coisa? Você está viajando aqui, você está de férias? Você quer que a gente te leve? A gente já foi à igreja que isso aconteceu. Não precisa, a gente pega Uber. Tá, vocês têm onde ficar? Quando a gente ficou fazendo o curso de pós na França, Deus abriu muitas portas. Então a gente saiu daqui com uma igreja que tinha filial, tinha igreja na cidade de Lyon e na cidade de Bordeaux, porque nós ficamos em cidades separadas. Olha, dá uma dor de cabeça tremenda, briga bastante, viu?
Mas Deus protegeu, porque a gente ficava 10, 12 horas de distância. Então, você imagina, né? Mas a igreja que eu fiquei era muito legal. Era uma igreja que tinha 50, 60 pessoas, tá? Aí eles falavam, a sua esposa vem esse fim de semana? Ah, ela tá aí. Ah, tá bom. Ah, sua esposa não está? Não. Ah, então você vai almoçar com a gente. Eles brigavam para eu ficar o domingo com eles nas casas. Não, você ficou mês passado. Não, agora é minha vez. Então, mesmo sendo uma igreja pequena, ela era acolhedora. Então, amor é a primeira manifestação do cristianismo. E não existe amor sem relacionamento, tá? As pessoas estão passando por dificuldade, liga para ela. As pessoas estão passando por alguma necessidade, participa da necessidade dela. Você vai ver como você se sente mais alegre, como você se sente melhor. As pessoas acham que vão resolver o problema de autoajuda lendo 3 passos para a felicidade. Aí saiu outro livro, 7 passos para a felicidade. Não, nós vamos ter uma reunião da família para você ser o melhor em relacionamento na família. Funciona? Não funciona. Quem da área aqui corporativa, ou já foi da área corporativa? Não tem aqueles famosos cursos de fim de semana? Você sai de lá, olha, eu estou bombando. Tá aí, custa caro. Estou bombando. Aí você passa um mês, você vai ter que ter outro. Por quê? Porque é simplesmente uma injeção de ânimo. Enquanto que a gente precisa de desenvolver o amor, tá? Mas aqui, nessa passagem, João está chamando 3 tópicos além do amor. Então, enquanto Paulo fala esperança da vida eterna, enquanto ele fala da fé, enquanto ele falou do amor, aqui João está falando da necessidade de crer, tá? Que a gente vai falar depois. Está falando da necessidade de fé, que vai ser o tópico nosso, e está falando da necessidade de guardar os mandamentos, tá? Talvez Paulo não fale sobre a necessidade de guardar os mandamentos, porque Paulo, ele tinha uma dupla profissão. Qual eram as profissões dele? Cobrador de impostos? Não, fazedor de tendas e a outra? Qual que era? Qual que era a outra profissão dele? Ele tinha diploma. Ele tinha diploma, tinha doutorado em quê? Paulo. Ele era um rabino, tá? Ele era fariseu. Então ele era alguém que tinha dupla profissão. Qual que era a primeira profissão dele? Rabino. Por que ele era fazedor de tendas? Porque dentro do preparo dos rabinos, todo rabino tem uma profissão paralela. Porque se a comunidade judaica não pudesse pagar o salário dele, não pudesse pagar o sustento dele, ele ia ganhar dinheiro por conta. Judeu é esperto, né? Sempre na manga, né, Macário? Sempre tinha alguma coisa preparada. Aqui a gente vê, então, como ele era rabino, como ele era fariseu, ele provavelmente não tinha uma preocupação de ficar reforçando os mandamentos, porque para o fariseu isso era o dia a dia. Então, provavelmente ele nem falava tanto. Agora, João está falando para um grupo de pessoas diferentes. Ele está falando para um grupo de pessoas que não são judias. Ele está falando para um grupo de pessoas que tem uma cultura grega. Por isso que o evangelho de João é tão diferente. Se ele apresentasse um evangelho para o grego, como Mateus apresentou, não ia ter a relevância que teve. Tá? Por isso que a gente tem 4 evangelhos diferentes, 4 biografias de Jesus diferentes. Cada biografia tem um público-alvo diferente. Então, a gente vê que existe uma dinâmica da comunicação do Evangelho, da verdade de Deus, mantendo a verdade, mas com diferenças para públicos diferentes, tá? Se eu trouxer uma mensagem aqui, como é para uma igreja presbiteriana, vocês vão morrer de dar risada. Se eu falar como é para uma igreja da Assembleia de Deus, vocês vão morrer de dar risada, porque vocês vão achar que eu estou com uma boutique, que eu só falo glória, 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 aleluia o tempo inteiro. Então, existem públicos diferentes, tá? João está chamando a atenção da fé. Abram em Hebreus 11:6.
Quem escreveu o livro de Hebreus? Só Deus sabe. Com certeza não foi Paulo, tá? Porque é muito diferente a construção. É o livro mais difícil, ao meu ver, do Novo Testamento. Por quê? Porque ele junta um monte de coisa do Antigo. Então a gente lê aquilo, não dá tanta importância. 11:6. Ele vai falar no capítulo 11 sobre a fé. Ele é um judeuzão que conhece muito o Antigo Testamento. Qual autor do Novo Testamento não é judeu? Qual? Esse conceito já caiu por terra. Nenhum autor do Novo Testamento é mais considerado como sendo não judeu. Lucas escreve com detalhes de quem conhece o judaísmo, tá? Lucas significa Lucianos, aquele que vai esclarecer, aquele que vai trazer a luz. E ele é considerado o historiador do Novo Testamento. Ele é metódico, cronológico, detalhista, diferente dos outros. Se você pega João, que a gente está vendo, ele está muito mais preocupado em transmitir uma verdade como revelação de Deus, está muito mais preocupado em que a gente creia do que qualquer outra coisa. Quando você pega Mateus, a preocupação dele é mostrar que Jesus é o filho de Davi, que ele é o Messias verdadeiro de Israel. Então, cada autor do Novo Testamento tem uma preocupação específica. Se a gente identifica, a gente aprende mais, a gente tem uma capacitação melhor da parte de Deus, tá? O autor de Hebreus, ele fala no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O autor de Hebreus não está preocupado em trabalhar com definições. Parece que está tudo facinho no livro dele, e não está. Ele é bem complexo. Por quê? Porque ele vai para o Antigo Testamento todo o tempo. Ele não fica se explicando as coisas. Por isso que eu acho que ele é o mais complexo de todos, tá? O autor de Hebreus, ele está falando que a gente precisa de ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é o conceito de fé? Um dos 5 pontos da Reforma Protestante que ela colocou é somente fé. Então, por quê? Porque dentro do catolicismo, que estava humanista e continuou humanista e hoje, ele é essencialmente humanista, inclusive considera todas as religiões são boas, porque elas provêm do homem, aquela coisa normal do humanismo, eles não sofreram um processo de reavaliação crítica. E a reforma protestante, literalmente, é uma reforma católica. Ela veio dentro do catolicismo e a reforma foi tão profunda que abriu a possibilidade de ter um movimento cristão totalmente independente da centralização da Igreja Católica. Hoje, quantos movimentos não católicos a gente tem? A gente nem sabe. 350, 400, 250, 500, porque existe uma liberdade que não existia antes da reforma. A reforma propiciou isso. E um dos aspectos dos 5, somente, foi somente a fé. E aí a gente tem um problema de uma definição do que é fé. A gente usa muito Hebreus 11:1, né, como definição de fé. O problema é que ele não está definindo fé. Porque o autor de Hebreus considera que já foi definido fé no passado. Então o autor de Hebreus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso é definição de alguma coisa? Não é, né? É só uma constatação. É só uma característica. Então, o que é fé? Os alunos do seminário já sabem, mas eles não vão falar para vocês hoje, tá?
Abram o livro de Abacuque, porque o autor de Hebreus, ele está muito mais preocupado em falar de aspectos que chamam a atenção da fé, e não propriamente definir. O que está definido no Antigo Testamento, e bem definido, eles não repetem. Simplesmente isso. Só o livro de Abacuque primeiro. Então a gente tem coisas que nunca foram reescritas no Novo Testamento, tá? A mulher ideal no Novo Testamento, qual que é? Quem sabe? Exatamente. É Provérbios 31, de 10 até... São 21. É de 10 até 31. Não repete. Ah, então não existe mais mulher ideal aos olhos de Deus no Novo Testamento? É a mesma coisa. Ah, não, mas olha, os 10 mandamentos não são repetidos literalmente no Novo Testamento. Só tem o cancelamento do sábado. Ah, então é só honrar seu pai e sua mãe. Ah, então não, eles não foram cancelados, tá? Agora, a única coisa que tem de mais sério dos 10 mandamentos, quem gosta, é que a guarda do sábado ela foi cancelada ou ela foi ampliada? Quem sabe? Ninguém sabe. Sábado, o que é sábado? É entre sexta e domingo. O que é a guarda do sábado que está lá nos 10 mandamentos? Que silêncio. Não tem aqui ninguém adventista de origem? Ninguém. O judeu considerava que o sábado era sagrado. No sábado você não podia fazer nada. Somente se dedicar às coisas de Deus. Tá? A comida tinha que ser preparada antes para não cozinhar. Então, tudo isso, todo o tempo do sábado deveria ser dedicado a Deus. E isso é um jeito de lembrar a criança, de lembrar pessoas novas na fé, que Deus é importante na sua vida. No Novo Testamento, Jesus cancela isso e fala, agora não tem mais sábado, ou ele amplia? Mais alto. Ele amplia, porque ele fala, agora vocês não guardam mais o sábado. Vocês guardam domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e de uma maneira lógica. Não é simplesmente não trabalhar. É você trabalhar dando graças a Deus pelo seu trabalho. Considerando que Deus é um agente do seu trabalho. Tá? Então, Jesus amplia a noção do sábado. Ele aumenta. Então, sempre tem que ter essa dinâmica entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo e Novo Testamento não tem uma separação tão nítida quanto o pessoal imagina, tá? Tanto que alguns autores não gostam de usar a palavra Novo e Antigo Testamento, que é correto, eles gostam de falar primeiro e segundo livros, porque tem gente que começa a chegar e jogar fora o Antigo Testamento. Não vale mais o Antigo Testamento. E aí não vai entender nada. E aí não vai entender nada. É exatamente isso. Não entende. E cria um monte de doutrina estranha, um monte de confusão. Abacuque é um livro profético, é um livro pequenininho, tá? É um livro que muitas vezes a gente passa desapercebido, e ele é um livro que fala essencialmente da fé. E o segredo de entender o que é fé, do ponto de vista de Antigo Testamento, começa no nome. O que significa Abacuque? Aluno do seminário. Abraço. É um abraço carinhoso. É um abraço afetuoso. Então, ele tem uma simbologia de que fé é abraço. Em que sentido? Eu abraço Deus, tá? E Deus me abraça, tá? Se a esposa abraçar o marido e o marido não abraçar de volta, o que acontece? É isso daí. É isso daí, tá? Então, é um abraço recíproco. Então, fé é você depender de Deus e Ele participa da sua vida. Essa é a definição do Antigo Testamento.
E o versículo, pega em Abacuque 3, a gente tem, a partir do versículo 1 do capítulo 3, um cântico, uma oração. A gente tem muitas orações no Antigo Testamento. O livro de Salmos, ele é um inário, e ao mesmo tempo, eles são orações de homem para com Deus. Não quer dizer que você não tenha mensagem de Deus, você não tem aspecto messiânico, você não tem revelações, tem tudo isso. Mas são orações transformadas em cânticos, tá? E aqui em Abacuque 3, a partir do 17, a gente tem, até certo ponto, uma confissão de Abacuque, louvando e concluindo o livro dele, que é pequenininho, mas muito profundo. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, tá? Quantos viram figueira aqui? Ninguém viu uma figueira? Pouca gente aqui viu. Mas para o judeu, isso daí é super comum. Para o judeu é o dia a dia. Então eles estão vendo isso daí. Isso é uma figura de linguagem para eles. A figueira florescia todo ano em Israel? Sim, todo ano. Podia chover mais, podia chover menos, mas ela florescia. Nem haja fruto na vide. Videira, a gente não tem aqui. Se pegar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, para eles é comum. Para o judeu, são duas figuras que eles costumam ver no dia a dia. E eles estão acostumados a ver, quer seja governo X, governo Y, quer seja invasor Y, invasor X, sempre tem. Todo ano tem. E os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, sejam tiradas de lá, todas elas, e nos currais não haja gado, ou seja, se acontecer um desastre, tá? Se acontecer um desastre como nunca visto, se acontecer uma situação de desolação total, coisa que a gente nunca viu. Nem na época do Covid, aí de tranca tudo, a gente viu isso daí. Então, mesmo que aconteça uma situação absurda na natureza, uma fome total, um desastre como nunca existiu, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Qual que é a centralidade da fé segundo Abacuque? Salvação. É isso que a gente não perde. É isso, é o grande dom que a gente tem e que capacita. A gente só conhece verdadeiro cristão na época da crise, esquece. Quando tudo é gospel maravilhoso, legal, olha, o culto é legal, não é isso? Tem músicas boas, o pessoal só fala coisa positiva, a letra é legal, eu saio tão motivado. Eu vou começar a injetar oxigênio no templo para o pessoal sentir um pouco de euforia. Tem igreja que faz isso, hein? Tá? Vou colocar um pouco de gelo seco. Olha, que show! Vai no teatro. Aí quando vem uma crise, quando vem um desespero, quando vem algo coletivo, uma grande crise, ou algo pessoal, familiar, separação, traição, doença na família, aí a gente vai ver se essa pessoa vai se alegrar e exultar em Deus. A gente está com um grande amigo, um bom testemunho, passando por uma dificuldade de saúde, a família dele também. E ele está firme na fé. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu vi pastor que ficou doente, ele manteve a fé, e nós como médicos, eu e o Elisete, ele teve um tumor muito grave, ele morreu em 3 meses, eu dei graças a Deus, porque naquela época não tinha nem tratamento, e os pacientes daquela doença viviam 1 a 2 anos, morriam em dor absurda, e o que aconteceu? A família toda fugiu do Evangelho. Então isso, o que a gente vê realmente cristão é no momento de crise, é isso que a Abacuque está falando. Eu atendi pessoalmente uma senhora chinesa, ela tinha um tumor em coluna, metástase, para tudo quanto é canto.
E os filhos trouxeram, todos cristãos, muito bons testemunhos, trouxeram, a gente fez o tratamento, o médico falou que não tem mais nada que fazer oncologista. O senhor está de acordo? E eu com a vontade de chorar, porque eu sabia que ela estava tendo de dor, e ela só falava com o chinesinho dela, Jesus, meu Senhor, Jesus me suporta, Jesus é tão bom comigo. No fim, ela não chorava de dor e eu queria chorar com ela. Então a gente só vê realmente o verdadeiro cristão na crise. A fé, muitas vezes, ela é provada. E quando ela é provada e você se torna vencedor, você se torna o que ele vai falar em Hebreus 11, um gigante da fé. Tá? É a prova de fé. Às vezes são coisas que para nós são pequenas, às vezes são coisas muito grandes. O Senhor, versículo 19, Deus é minha fortaleza. A ideia de você estar numa fortaleza, figura de linguagem, quando vem um desastre, quando vem uma confusão, você resiste. Isso é fé. Eu abraço Deus e Ele me abraça. E faz os meus pés como aí tem toda a figura de linguagem, como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que bonito. E ele termina, o mestre de canto para instrumento de cordas. Isso está no hebraico, porque é uma oração que é musicada. É tão importante isso que eles colocaram em música. Hoje a gente tem umas músicas gospel que circulam por aí, que é umas músicas que você fala, mas o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Diz, eu amo a Deus, porque eu toco nas vestes de Jesus, porque aí tem umas coisas loucas. E a música, ela tem uma importância enorme que a gente fixa, a gente guarda. Então isso foi colocado em música porque é extremamente importante. A fé, ela é algo que pode e deve ser provada, tá? E a gente não pode esquecer 2 Coríntios capítulo 1, eu gosto bastante desse versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, vamos abrir. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos desampara. 1:3. Bendito. É muito interessante, porque a gente acha que bendizer é somente Deus que age nas nossas vidas, né? Tá? Bem-aventurado, Deus nos bendiz, nós também bendizemos a Deus, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda a consolação. Versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação do que nós mesmos somos contemplados por Jesus. Então, olha só que interessante. Ele é um Deus de misericórdia? É. Ele transforma a situação. Deus é um Deus que cura? Cura. Restaura casamentos? Restaura. Tira pessoas da droga? Tira. Sempre? Não. E mesmo que não tire, ele vai fazer o quê? Nos confortar. Um conforto que excede qualquer entendimento humano. Um conforto que nos dá uma paz que não se tem de outra maneira, tá? E o que é interessante é que quando você vê Paulo falando, ele fala o seguinte, isso não é só para você. Isso Deus ajudando na sua vida, você passa a ser fonte de bênção para outras pessoas, consolando outras pessoas. É a ideia do amor. O amor é pessoas agindo na vida de outras pessoas. Então, fé é abraçar Deus e Ele me abraça. Numa linguagem mais direta, é depender totalmente de Deus. É não deixar Deus de fora. Está passando por uma necessidade, uma angústia, para que você vai procurar? Deus. Deus pode usar uma pessoa? Pode. Pode usar um advogado? Pode usar um conselheiro? Pode usar a palavra dele? Deus não fica fechado em caixinhas. Deus atua de diversas maneiras. As pessoas procuram restringir a atuação de Deus.
Aí elas conseguem. Não, Deus não fala mais comigo. Ah, não fala mesmo. Não fala mesmo, você está perdendo a oportunidade. Entender o conceito do que é fé? Abram em Efésios 2:8, que é uma passagem também super conhecida, tá? Paulo escrevendo aos habitantes de Éfeso. É um versículo que a gente lê somente uma parte dele, né? Tem que tomar cuidado, não, que a gente pula. Porque Efésios 2:8, a gente vai ler até o 10, tá? Porque pela graça sois salvos. A salvação é ato exclusivo de Deus. Nós podemos aceitar ou recusar, tá? Nós podemos negar a salvação. Eu entendi que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que eu tenho a porta aberta para a eternidade. Eu sei que eu tenho uma vida melhor, mas eu não quero. Alguém já viu pessoas falarem isso? Eu já. Tá? Agora, quem dá a salvação é somente Deus. Quem dá o cordeiro é Deus. Quem se oferece em sacrifício no nosso lugar é Jesus, tá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que é fé? É uma instrumentalização para você se aproximar de Deus. É algo que Deus quer da nossa parte. Eu dependo de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que ele está falando? A própria fé. Aumenta a nossa fé. Nós podemos clamar isso? Podemos, não tem problema nenhum, tá? Deus se agrada quando a gente conversa com Ele. Alguém aqui precisa de sabedoria? Então vamos ler Almanaque XYZ, livro de autoajuda X. Não, o autor de Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria no capítulo 1, peça a Deus, que Ele dá sem restrições, né? A palavra seria isso, sem segurar. Se está com alguma dificuldade, peça a sabedoria, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai falar com você no seu dia a dia. Versículo 9, que todo mundo gosta, mas esquece do 10. Não de obras para que ninguém se glorie. Salvação não é por obras, mas o cristão tem que ter obra. Ó, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O verdadeiro cristão, ele tem uma boa ação. Obra significa ação. E a primeira ação que João está falando na primeira epístola dele é o amor. Você tem amor pelas pessoas? Você ama as pessoas? Senão você realmente não está refletindo o que Deus quer na sua vida. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É muito interessante porque Paulo fala de boas obras. Só que ele fala que as boas obras que nós vamos ter na nossa vida, Deus já preparou. Está lá. Cabe você fazer ou não. Apareceu essa oportunidade por fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Não quero. Não, mas olha, você está tendo a oportunidade de ajudar essa pessoa. Mas ela trabalha, dá dor de cabeça. Ela está com problema. Eu não vou deixar de assistir o show da TV XYZ, que eu vou escutar meia hora no telefone e a pessoa chorando. Isso não acontece? Não acontece, né? Amor é a essência do cristianismo, tá? Vamos para Romanos 10:17. Nós estamos no horário. Hoje eu queria ficar basicamente em fé, pois a gente vai os outros dois pontos que ele fala. E quando a gente se envolve com uma pessoa, o que ela fez? A gente quer ajudar a pessoa. Você está à disposição. Tem pessoas que vão falar, não quero. Tá? Não tem jeito. Mas você está do lado. Existem situações. Você está com alguém depressivo. Alguém que não quer conversar com ninguém. Perdeu o marido. Você vai lá e vai começar a dar um tapinha nas costas. Não, sorria, Jesus te ama. Vamos cantar um louvorzinho? Isso está certo? Não. O que você tem que fazer? Chorar com os que choram. E às vezes só ficar do lado. Tá? Às vezes ficar do lado da pessoa é demonstrar amor. Às vezes a pessoa não quer comer. Tá bom, mas olha, eu trouxe para você aqui um prato, fica aí. Não, mas não sei o que, estou indo embora. Eu volto amanhã.
Entendeu? A gente tem que analisar a situação, ter uma sensibilidade. Ah, não quero, não gosto da tua cara. Ah, olha, mesmo assim eu te amo, viu? Semana que vem eu te dou uma telefonada. Ah, não quero. Tem pessoas que se tornam extremamente agressivas. Agora, lembrar o seguinte, existe regra de bolo para lidar com as pessoas? Receitinha formada? Não tem. Não tem receita para casamento, tem regras gerais que se aplicam. Mas às vezes você vê umas coisas que são muito diferentes. E você tem que pensar. E a Bíblia fala que algumas vezes a gente tem que buscar conselhos, conselheiros que sejam aptos e que não vão falar o que você quer ouvir. Porque às vezes a gente procura conselheiro que fala só o que a gente quer ouvir, né? Não tá, aí é autoajuda, né? Aí é autoajuda, né? Não quer, não, eu não vou procurar porque eu vou escutar uma coisa que eu não quero. Tem gente que é assim, tá? Às vezes eu sou muito intrometida. Então eu resolvi. Tá errado, né? Tá errado. Mulher é intrometida nas coisas do marido? É. E tem que continuar sendo, tá? Tem que continuar sendo. Então, a gente não pode podar as coisas. Tem coisas que precisam ser aparadas, tá? Tem pessoas na igreja que falam até os cotovelos, não tem? Tem. Todos pensaram na mesma pessoa, tá? Tem algum problema em relação a isso? Não. Tá? A gente tem que pilotar um pouco às vezes, cortar alguns excessos, mas é característica da pessoa. A gente está demonstrando amor pela pessoa até naquilo. Tem pessoas que são rabugentas e não olham na nossa cara? Tem. Falaram até com mais. Então, e como que a gente deve lidar? A gente deve lidar sempre estando do lado, não ficar fazendo assim, não olhar para ele, né? A gente tem que ter sabedoria. Ah, mas eu não tenho isso. Ora, Se a pessoa foi 1, 2, 3 vezes grosseira com você, você foi delicado, acabou. Acabou nada. Você vai continuar sendo na sua. Eu sou É isso que eu ia falar. Eu particularmente sou insistente, porque assim, a pessoa pode fazer o que for, eu procuro do mesmo jeito. Amém. Porque é assim, a minha característica é essa. Amém. Porque eu acho que o que a pessoa fez de mal para mim não foi ela, é o mal que dá com ela. Perfeito. Então a irmã já tem algo que não é problema para a vida dela. Só que esse problema de relacionar com as pessoas é tão importante. Eu ia falar, a Silvia falou antes, que os discípulos perguntam como desculpa. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo? Quantas vezes? Mas não é essa a resposta. Umas 5, umas 2, umas 3, umas 20, umas 20. Aí Jesus responde assim, ele fala 7 vezes 70. 7 vezes 70 é 490? Muito mais. Numericamente biblicamente. Não é. Por quê? Porque é uma expressão que é utilizada para infinito. Tá? Então, literalmente, se fosse colocar 7 vezes 70, as esposas já iam mandar os maridos embora ontem, não é verdade? Porque 490 já passou da anotação faz tempo. Então a ideia é quantas vezes a gente deve perdoar o irmão? Infinitamente. Existe o processo de sobrevivência? Existe. Se te ameaça fisicamente também, não exagera. Mas a gente tem que estar próximo, tá? A gente não pode reagir o mal com o mal. Mas a pessoa olha a cara feia para mim todas as vezes. Tá bom. Você não precisa obrigatoriamente cumprimentar, mas não morde o coitado, né? O coitado, tá? Simplesmente fica lá, sorria, bom dia, tudo bem. Quando você pode ser gentil numa situação, seja. Mas vamos lá, senão a gente não termina. Romanos 10, 17. Perguntas boas, tá tudo em ordem, só o tempo que atrapalha. 10, 17, é isso? Tá certo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, tá? Então, o que acontece? Para a pessoa se aproximar de Deus e depender de Deus, nós precisamos ser mensageiros. E mensageiros mediante a Escritura, mediante o que Deus revelou na Escritura.
tá? Então, a fé vem por se ouvir e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem versão que está mais limpa do que isso, tá? Se a gente se mantém na fé, o que acontece? Se a gente se mantém com um bom testemunho, se a gente consegue ser um vencedor. Quando o autor de Hebreus vai falar, e aqui eu vou terminar, opa, que bom. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele está chamando a atenção sobre fé. Ele não redefine a fé. No versículo 1, que ele está falando, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem, ele só está dando uma característica, que a fé não é alguma coisa que muitas vezes é palpável. Eu estou orando por alguma coisa que eu não sei se vai acontecer. Eu dependo de Deus independente do resultado, tá? A gente está vendo uma teologia hoje errada. A gente vê que você tem que orar determinando para Deus, né? Quem conhece, já ouviu essa doutrina? Essa é uma doutrina pentecostal. Você tem que determinar, porque se você não tiver fé, você não vai conseguir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque você não vai mandar em Deus, tá? Então Deus não deixa as orações sem resposta, mas muitas vezes não é a resposta que você quer, tá? E aí, só pulando, tá? A gente vê uma série de pessoas. Fala de Abel no versículo 4, fala de Enoque no 5, fala no versículo 7, Noé, depois do 8 de Abraão, ele vai falar de Gideão, vai falar de Raabe, vai falar de um monte de pessoas. Por quê? Porque são pessoas que deram testemunho da fé. Então, nós somos testemunhos vivos da fé pela nossa experiência. O nosso Deus é pessoal. E é importante, quando a gente tem sessão de testemunho na igreja, eu quero testemunhar. Procure o pastor para dar testemunho, qualquer um dos pastores. Mas não vai testemunhar porque o gatinho ficou bom, porque o meu vizinho agora, ele não sei o quê. Fé é alguma coisa de vitória pessoal para confortar e consolar outras pessoas. Mas tem gente que confunde, tem gente que acha que é legal falar lá na frente. E aí a gente fica até com medo que vem umas coisas muito esquisitas, né? Tá? Ficaram com dúvidas sobre fé? Não, eu tenho bastante. Amém. Tá? Semana que vem a gente continua.